Então, muito bom dia, minha gente. Quero deixar essa pequena reflexão. Espero que eu possa esclarecer da melhor maneira possível o meu assunto concernente a Elias. Concernente a Elias. A primeira vez na Bíblia que aparece, que é citado sobre Elias, ele a Bíblia não apresenta familiares dele, pai ou mãe, coisa assim. Só diz assim: então Elias, dos moradores de Gileade. A gente observa que Israel estava numa situação e então aparece Elias em cena. Desafiando o rei, desafiando a política, certo? E depois, quero contar aqui aonde esse ministério de Elias entrou em cena. Então nós vemos Elias entrando em cena, repreendendo o rei, quando o rei Acabe está lá de posse, o rei Acabe tomou a vinha de Nabote. Então nós vemos Elias ali se colocando entre Acabe e defendendo Nabote, porque a vinha era uma herança do seu pai. Todos esses detalhes. Então Acabe mandou matar o Nabote para ficar com a vinha do Nabote. Então nós vemos Elias ali. Então eu posso dizer que Elias é um espírito, é um ministério profético defensor e socorrista. Socorro. Aí nós vemos Elias ministrando para a viúva de Sarepta. Veja bem, multiplicando o azeite e a farinha da viúva. Um espírito auxiliador. De socorro na hora precisa. E depois nós vemos Elias em cena também combatendo as heresias, combatendo as falsas doutrinas e a falsa adoração e os falsos deuses. Elias contra os ídolos. Lá, Elias contra os profetas de Baal. Ou seja, uma ocasião em que um espírito de idolatria entra e convence o povo a adorar Deus estranho, adorar Baal, um Deus estranho. Então o espírito de Elias entra intervindo com poder, né? Desafiando e prevalecendo. Uma coisa que sempre me chama a atenção.
que se nós quisermos, porque o querer está em nós, se nós quisermos dar valor, ponderar um Deus Criador, que fez todas as coisas, se você quiser ponderar as Escrituras, a verdade é essa, só tem uma. Então Elias socorrendo, Elias multiplicando em favor dos pobres, dos necessitados, veja só, Elias combatendo a falsa adoração, combatendo a idolatria, Elias combatendo o crime. Veja bem, gente, combatendo o crime organizado. Por quê? Porque quando Acabe está lá para tomar posse da vinha de Nabote, ali era um crime organizado. Quem organizou esse crime? Foi Jezabel. Jezabel organizou o crime. E Acabe estava sendo beneficiado por esse crime. Porque Jezabel disse: fica em paz, toma o teu vinho, ó rei, faz a tua refeição em paz, que eu vou dar um jeito no Nabote. Ele não quer te vender a vinha, mas ele vai vender. Então, o espírito de Elias é contra o crime organizado, gente. Certo? Um crime organizado, porque tinha um crime ali. Nabote, o proprietário da vinha, tinha sido morto por um crime organizado. Aí nós vemos Eliseu com o mesmo espírito de Elias. Eliseu fazendo o quê? Eliseu ministrando para a sunamita, ressuscitando o filho da sunamita. Então, aí um ministério que veio ressarcindo, olha só, ressarcindo Eliseu trazendo de volta o filho da sunamita. Eliseu é um ministério de cura também, de milagre. Restaurando a saúde. Você pode ver. De Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. Sempre com a palavra. E tantas outras coisas que aconteceu no ministério de Eliseu. Aí é que vem a situação. Vamos em frente. Depois de Eliseu nós temos quem? Depois de Eliseu nós temos João Batista. Mas antes de João Batista vir, nós temos Malaquias, um outro profeta do Antigo Testamento. Um outro profeta do Antigo Testamento profetizando a vinda de Elias para restaurar. Se você observar, Eliseu tinha o mesmo perfil de Elias.
João Batista tinha o mesmo perfil de Elias. Elias era um homem das montanhas. Eliseu era um lavrador. João Batista foi levado ao deserto, não conheceu escola, não aprendeu de homem. Seu ministério foi lhe concedido direto de Deus. E nós vemos João Batista condenando casamento ilícito, união ilícita. Então, agora que eu quero que vocês façam a comparação. João Batista, Jesus disse, esse é o Elias que havia de vir. Jesus está fazendo menção das profecias de Malaquias. Esse é o Elias que havia de vir. Quando os seus discípulos lhe haviam perguntado, mas não tinha que vir um Elias? E Jesus, ele já veio. Ele já veio. E restaurou todas as coisas. Certo? Ele já veio. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista. Porque lá na promessa de Elias, quando vem o João Batista, diz assim, a palavra, lembrai-vos da lei de Moisés, a qual vos ordenei em Horebe para todo Israel. Então Elias é para os judeus. Elias foi para Israel, para os hebreus. Eliseu foi para os hebreus. João Batista foi para Israel, para os judeus. Esse ministério de Elias não é para os gentios. Não é para os gentios. O ministério de Elias é para os judeus. Aí vem William Branham, forjando ser Elias, e atrapalhou tudo. A verdade é que atrapalhou tudo. Porque não tem Elias para os gentios. Não tem verdade absoluta em um único homem para os gentios. Tem o Espírito Santo repartido em cada um indivíduo que aceitar a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Onde que aparece essa fé? Aparece para os gentios, porque a igreja só é chamada de igreja quando isso vem para os gentios. Então aos gentios é derramado, veja só, o Espírito Santo. Não num homem só, num líder só, mas na igreja. Na igreja. Os dons espirituais na igreja, no corpo de Cristo. Não num homem só. Num homem só foi para a antiga aliança. Foi para a antiga aliança. Ainda que na igreja gentia exista o dom de profecia, ou exista profetas. Mas este profeta, como está lá em Efésios, né, o que se chama quíntuplo de Efésios, esse profeta
é para o crescimento do corpo de Cristo. Então veja bem, Elias o tisbita, quantas espingardas ele tinha? Quantas armas ele tinha? Eliseu, quantas armas de fogo ele tinha? João Batista, quantas armas de fogo ele tinha? Quantas vezes Eliseu saiu caçando? Quantas vezes Elias saiu caçando? Quantas vezes João Batista saiu caçando? Agora vem William Branham, um sujeito polêmico desde a sua infância, que desencadeou um nervosismo sem limite, uma violência sem limite, de posse de arma, de posse de um rifle. Chegou e disse para os seus colegas de escola, porque eles lhe haviam feito um bullying, chegou e disse: qual de vocês quer morrer primeiro? Um instinto assassino. Sim, um instinto com dolo. Aquele que tem, aquele que quer matar, tem intenção de matar, dolosamente, disse para os seus colegas: qual de vocês quer morrer primeiro? Só um psicopata faz isso. Arsenal de arma. Lembrando, tinha cabeças de animais que ele caçava como troféu empalhado na parede. Um profeta de Deus que vem em auxílio do povo precisa disso? Tem um arsenal de armas? Um profeta de Deus que vem para auxiliar, para socorrer, para combater o crime organizado, precisa estar profundamente envolvido com o maior esquema, com o maior crime organizado da época, que era a Ku Klux Klan. E por quê? Deixa o meu porquê. Por que William Branham tinha um arsenal de armas? Por que William Branham tinha um arsenal de armas? Quando Elias não teve? Quando João Batista não teve? Quando Eliseu não teve? Por que William Branham precisava daquele arsenal de armas? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, minha gente, eu quero deixar para vocês esta reflexão. William Branham foi um sujeito revoltado. William Branham foi um sujeito renegado. Ele nunca se livrou daquela velha natureza violenta dele. Ele só aprendeu a manipular aquela velha natureza. Mas William Branham nunca teve um novo nascimento. Foi um ferrenho odiador de mulheres. Odiador de mulheres. Dizendo que uma mulher, por mais que seja, é uma vida. É uma vida, não interessa se a mulher é vulgar ou não. O importante é que é uma vida. Você entende o que é uma vida? Mas ele disse que as mulheres vulgar não mereciam nenhuma bala lavada. Isso é amor de Deus? Isso é amor de Deus? Eu pergunto. Isso é amor de Deus?
Uma mulher que fumasse cigarro, diz ele, o marido tinha que bater, poderia bater nessa mulher com um sarrafo, com uma ripa, com um pedaço de pau, até criar bolhas. Um tremendo odiador de mulheres. Enquanto que o ministério de Elias socorria. Socorro. Aí eu vejo, eu trago para os dias de hoje, por isso que eu estou falando isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque eu sou uma testemunha viva. Eu nunca me calarei. Eu sempre hei, enquanto tiver um fôlego de vida, eu estarei denunciando, porque, em primeiro lugar, a Bíblia me dá respaldo para eu falar contra esse suposto Elias, esse enganador que foi Hildebrand. Ele vendeu uma imagem que ele nunca teve, uma imagem de coitadinho. Embora ele tenha sofrido na sua infância, mas isso não dá o direito dele permanecer nisso aí. A ponto dele dizer que um esquilo negro entrou no peito dele. Aí vocês querem isso como profeta? Cada vez que ele contou sobre o batismo de 1933, cada vez que ele contou, ele aumentou. Vocês peguem as mensagens e leiam. Ele mentiu descaradamente. Vou deixar essa pequena reflexão por aqui. Eu volto outra hora. Deus abençoe.